Amém, glória a Deus. Igreja maravilhosa, graça e paz para todos. Tudo bem com cada um de vocês? Estamos aqui servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Agora vamos ouvir a boa palavra, que certamente vai fazer morada ao nosso coração e vai nos levar a refletir. E nesta noite nós vamos aprender com essa mulher chamada Lídia. Quem aqui já conhece a história de Lídia? Olha, tem que ler Bíblia. Poucas pessoas levantaram as mãos. Nós vamos aprender com essa mulher. Quem foi essa mulher? O que ela se tornou? O que aconteceu na vida dela? Quais foram as situações que ocasionaram em que ela se tornasse uma mulher de exemplo para a cristandade? Então nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que possa falar o nosso coração. Feche os seus olhos e fale com o Senhor nessa noite. Fale assim: Senhor, fale comigo, não o que eu quero ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para mim nesta noite. Obrigado, meu irmão. Fale comigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua casa, e a Tua palavra vai ser lida agora, e que nós possamos refletir sobre a nossa vida, que nós possamos refletir sobre a nossa missão, porque cada um de nós tem uma missão a cumprir, cada um de nós tem um propósito da parte do Senhor, e que nesta noite nós possamos refletir sobre esse propósito, sobre a nossa vida, sobre quem somos, para que estamos aqui nesse mundo. Nós pedimos no santo nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Você que tem o seu exemplar bíblico, vai ser projetado, mas é bom que você abra a sua Bíblia, que você acesse aí no seu celular. O texto está em Atos, capítulo 16, verso 14 e 15. É um texto que fala dessa mulher. No verso 40 também fala dessa mulher, cita ela. E vamos aqui, em poucas palavras, pensarmos, aprendermos com essa mulher como deve ser a nossa vida diante da missão que Deus tem para nós. Você abriu a sua Bíblia aí? Você acredita que você tem uma missão de vida? Sim ou não? Hã? Você tem uma missão de vida? Então é sobre isso que nós vamos falar. Essa mulher tinha uma missão de vida, já estava na soberania de Deus mostrar para ela qual era a sua missão de vida. E nós vamos aprender com essa mulher e vamos refletir a partir do nosso contexto. Mesmo assentados, leiamos a palavra, mas com toda a reverência. Diz assim o texto sagrado: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Nos constrangeu a isso. O outro texto está lá em Atos 16:40. Saindo eles da prisão, aqui era Paulo e Silas, saindo eles da prisão, foram para a casa de Lídia, onde, tendo visto os irmãos, os confortou e depois partiram. Queridos, é importante que a gente entenda em que contexto esse texto estava. Paulo estava saindo de Troade e indo para Macedônia. Paulo recebeu uma incumbência. Grande apóstolo Paulo, grande poliglota. Paulo foi pregar o evangelho. Na sua segunda viagem missionária, ele foi até a Europa, até Filipos.
Esse texto se encontra na cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma cidade romana, colônia da Macedônia. Era uma cidade romana, onde os exércitos romanos, eles residiam ali, eles moravam ali. Era uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera, uma cidade cosmopolita, muitos povos. Foi nesse contexto. Então Paulo chega para esse lugar, e lá não tinha sinagoga ainda. Não tinha. Era uma cidade que não tinha muitos judeus. Só para vocês terem uma ideia, não tinha 10 judeus, porque para começar uma assembleia, na sinagoga precisava-se de pelo menos 10 judeus. Então não tinha. E era então normal judeus irem para rios, para lagos, para estarem adorando a Deus, para estarem juntos. E Paulo então foi para aquela região. E chegando lá ele encontra mulheres, e ele encontra essa mulher chamada Lídia, essa mulher que era de Tiatira, uma cidade, do outro lado do mar Egeu. Essa mulher que era imigrante, uma mulher muito próspera, que trabalhava com púrpura, algo muito caro, uma tinta muito cara, que era somente para senadores, para magistrados, para imperadores. E essa mulher então, ela foi para o outro continente, e ela estava lá. E Paulo chega naquele lugar e começa a pregar o Evangelho. O texto fala que ela era temente a Deus, mas ela não conhecia Jesus. Então Paulo prega o Evangelho para ela, de tal forma que ela se converte. E aí, queridos, historicamente falando, a primeira igreja que começou na Europa foi na casa desta mulher chamada Lídia. Olha que coisa interessante. Por isso que eu coloquei esse tema aí, aprendendo com Lídia. Lídia, quando passou por esse ato, Lídia abriu o seu coração, e nós vamos aprender aqui. Porque esta história nos ensina que a casa pode ser muito mais do que um lar comum. Pode ser a base de transformação de vidas quando há intencionalidade. E aconteceu aqui. Na simplicidade de um lar, Deus pode estabelecer um espaço intencional de discipulado que vai alcançar famílias, que vai alcançar pessoas, que vai fortalecer a fé, que vai edificar a fé e a igreja consequentemente. E nós podemos aprender com Lídia. Então vamos aprender com esta mulher aqui, com Lídia, como um pequeno grupo pode ser um ambiente de transformação por meio do discipulado. Gente, aqui não começou na sinagoga. Aqui não começou em um lugar grande, não. Começou na casa de uma mulher que se prontificou, que se abriu para o Evangelho, através de um homem que estava do outro lado. Então, sendo usado por Deus, Deus levou ele para lá, porque Deus, na sua soberania, sabia que aquela mulher estaria ali naquele horário. Sabia que aquela mulher estava com o coração aberto para receber o Evangelho. E quando isso acontece, coisas espetaculares Deus faz quando as pessoas estão com o coração aberto. Então que nesta noite você possa pensar na sua vida, na sua casa, na sua prole. E se de fato você está sendo uma pessoa em que as pessoas estão aprendendo com você, em se tratando da vida cristã. Então o discipulado intencional, que transforma vidas. O discipulado intencional que transforma vidas começa com um coração sensível à palavra. O texto fala, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Vamos ler todos juntos? O Senhor lhe abriu o coração. Tudo começa com o coração. Lídia, como eu falei, era uma mulher, segundo a Bíblia, que era temente a Deus, religiosa.
Mas ela ainda não conhecia Jesus. Quando ouviu o Evangelho, o seu coração foi tocado, ela não resistiu. E ela atendeu com prontidão. E isso é o início do discipulado. Quando a gente ouve o chamado, quando a gente atende o chamado, quando a gente ouve a palavra com humildade, com sensatez, e decide seguir a Cristo. A primeira coisa é quando a gente ouve a palavra. A primeira coisa é quando a gente estabelece um relacionamento com Deus que nós falamos, que servimos. Esse é o primeiro passo do discipulado, e com ela não foi diferente. Quando nós deixamos simplesmente de ouvir e obedecemos, é um coração sensível à palavra, é um coração ensinável, é um coração que está pronto a cada dia a viver aquilo que Deus tem para você, para mim, para nós. Então esta mulher, o coração dela estava sensível à palavra. E aí trazendo para a nossa vida as implicações. Se o nosso coração estiver sensível à palavra, nós vamos entender o que esse texto fala. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as coisas que eu lhes ordenei. Se nós estivermos sensíveis à palavra, nós vamos deixar de viver uma vida teórica, nós vamos deixar de viver uma vida apática, nós vamos deixar de viver uma vida estéril, uma vida petrificada, e vamos dar um salto, vamos transcender para a vontade de Deus que já está estabelecida no meu coração. Basta que eu ouça, basta que eu leia a palavra, basta que eu tenha relacionamento com Deus. E quando eu tenho relacionamento com Deus, a minha vida é transformada, a minha vida é modificada, a minha vida ela vai passando por mudanças, por novas rotas, por novos procedimentos, por novos ideais, e isso vai se tornando um estilo de vida. Tudo que eu faço, as implicações do que eu faço tem a ver com a minha identidade. E a minha identidade, ela tem que ser a identidade cristocêntrica, teocêntrica, Deus no centro. E esse é o grande desafio para nós hoje. Vivemos em um mundo, em um cosmo, onde a vida antropocêntrica, o homem no centro, a cada dia está tomando forma. Então a gente vai vivendo os nossos próprios deleites, as nossas próprias satisfações, os nossos prazeres, e deixando aquilo que Deus propôs para nós. Então eu aprendo aqui com Lídia, que ela estava sensível à palavra. Eu aprendo com Lídia, que ela não resistiu. O que você está resistindo ainda para você ser aquilo que Deus sonhou para você ser? O que você está resistindo ainda para se tornar aquilo que Deus projetou para que você se tornasse? O que você ainda está resistindo? Qual é a área? Você sabe qual é? Eu aqui sou simplesmente o carteiro, trazendo a carta de Deus para você. Simplesmente, na linguagem de um teólogo, eu sou o carteiro de Deus, passando para você o recado de Deus. Nada mais. Então qual é a área que você está resistindo? Ela não resistiu. Ela não estava em um lugar à parte para ouvir a palavra. Você está aqui hoje, não por estar, não de forma aleatória, não porque não tinha nada para fazer, então você veio para cá. Você veio para cá porque Deus te trouxe para ouvir esta palavra. Assim como Lídia abriu seu coração, ouviu a palavra, e a vida dela foi modificada para sempre. Que a sua vida seja modificada para sempre. Que a sua família seja modificada para sempre. Que o seu lar seja modificado para sempre. Mas eu aprendo aqui com Lídia também, que
que o discipulado intencional que transforma vidas é um processo que transforma vidas e alcança famílias. O texto vai dizer: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Olha que interessante, gente. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Subentende-se que ela era líder. A Bíblia não fala se ela era casada, se ela era solteira, se era viúva, mas por ela ser a líder, e fazia parte da cultura antiga até hoje, quando você passava por um rito de passagem, todos os empregados, todos os familiares tinham que fazer conforme o líder, o mestre. Então, subentende que ela era viúva. Subentende, segundo alguns historiadores. Mas o texto vai dizer, depois que ela foi batizada, está aí, ela e toda a sua casa. Ela creu, ela foi batizada. Ela tomou uma decisão de seguir a Cristo. E toda a família dela foi alcançada. Olha que coisa maravilhosa. Toda a família dela foi alcançada através da vida dela. Isso mostra, gente, que o discipulado é algo que começa comigo e no relacionamento com Deus, e que se espalha para o lar e consequentemente vai se espalhar para os meus relacionamentos interpessoais, Carlos. Esse que é o discipulado verdadeiro. Eu me converto, eu me relaciono com Deus, a minha família se relaciona com Deus, as pessoas que estão à minha volta vão se relacionar com Deus através de mim. Isso é discipulado, é processo discipular. Aconteceu com essa mulher aqui, ela entendeu que a fé não era simplesmente para ela. Ela entendeu que a fé não é apenas pessoal, mas também relacional. Ela entendeu muito bem isso. Então, um discípulo verdadeiro não guarda a fé só para si. Um discípulo verdadeiro, ele compartilha. Um discípulo verdadeiro, ele influencia. E ele convida outros a se parecerem com Jesus. Por isso que a igreja está falando tanto sobre discipulado. Por isso que nos pequenos grupos a gente fala de discipulado. Por isso que na escola dominical está falando de discipulado. Na sala de formação, discipulado, da importância. Porque a igreja, ela se perdeu. Quando eu falo igreja, eu não sinto Igreja Batista do Garavelo. A Igreja Batista do Garavelo não se perdeu, é uma igreja abençoada, em nome de Jesus. Mas as igrejas se perderam, porque com a institucionalização de Constantino em 300, no Edito de Milão, que a religião poderia agora, as pessoas poderiam adorar a Cristo, e depois com Teodósio em 380, onde se tornou a religião oficial, os templos pagãos se tornaram templos cristãos. E o que aconteceu então? As pessoas se acostumaram a ficar dentro de prédios. Mas a vida lá fora, como era a igreja de Atos, que eles comiam juntos, eles viviam juntos, eles caminhavam juntos, isso começou a se perder, porque a institucionalização faz isso. A institucionalização faz você viver uma vida mecânica. Uma vida no automático, como você escovar os dentes, como você se alimentar, tem aquelas horas para fazer isso, aquilo. Se a gente não tomar cuidado, a vida vai se institucionalizando. Então, olhando aqui para o texto, nós vamos perceber que ele influenciou a casa dela. E gente, começou aqui, na casa de Lídia, não foi na sinagoga. Começou na casa dela. Lá tinha os lugares de adoração de deuses. Era um panteão também aquele lugar, aquela cidade. Mas começou numa casa. Olha a importância da casa. Abre a sua casa. Ore a Deus, Deus vai testificar no seu coração. Suje o seu sofá. Gaste o seu dinheiro para comprar lanche para gente que não conhece Jesus ainda. Deus nos chamou para isso, para abrir o nosso lar. Não é para ter aquele sofá bonito, aquela mesa bonita, aqueles móveis bonitos, a gente ficar olhando e falando, meu Deus, existem móveis mais bonitos do que os meus. Deus nos chamou para a gente se abrir para os outros.
Isso acontece quando a gente está sensível à palavra. Isso acontece quando nós entendemos que o Evangelho, ele não simplesmente nos transforma, mas transforma outros. E aí, abro um parêntese aqui, há muita gente tentando fazer lá fora, mas a família está um caos. Tudo começa em casa. Então, papai, mamãe, vamos dar exemplo para os filhos. Papai, mamãe, tudo começa em casa. Papai, mamãe, não fique falando mal da igreja. Papai, mamãe, não fique falando mal do pastor. Papai, mamãe, não fique falando mal dos irmãos da igreja. Porque o filho está ouvindo, está observando. E se ele gosta da igreja, ele vai começar a ter uma barreira. Quando completar 14, 15, 16 anos, vai sair da igreja. E quem foi ocupado? Os pais. Os pais querem conversar dentro do quarto, mas não ficar na mesa quando está jantando. Isso aí, infelizmente, acontece. Infelizmente acontece. Então, Lídia, ela entendeu que esse discipulado intencional para transformar vidas era um processo, e que alcançou a família dela e alcançou a Europa, através de um homem que foi lá pregar o Evangelho e de uma mulher que estava com o coração aberto para ouvir esse Evangelho. Mas também o discipulado intencional que transforma vidas, ele acontece em uma rede de apoio mútuo. Olha só o que diz o texto. Olha o que o texto está dizendo. Eles saíram da prisão. O texto fala que eles foram para uma igreja. O texto fala que eles foram para uma sinagoga. O texto fala que eles foram para um panteão, ou para algum outro lugar, ou no lugar que eles foram, que era cultural, à beira de um lago, para se reunir. Não, o texto não está falando isso. A casa de Lídia aqui, Cíntia, a casa de Lídia tornou um ponto de encontro dos discípulos. Tornou um ponto de encontro dos discípulos. Paulo e Silas foram para lá, depois da prisão. E eles encontraram o que lá? Brigas, discórdias? Não, eles encontraram consolo, comunhão, encorajamento. É isso que o discipulado, como uma jornada em comunidade, estilo de vida, faz. Quem aqui está indo no pequeno grupo, levante a mão, por gentileza. Deixa eu ver, aqui deve ter então. Fica levantado, por gentileza. Ó, não tem, eu acho que não tem 20% que está aqui dentro. 20%. É importante que você participe de um pequeno grupo na casa de alguém. Vai lá para você ver como que é bênção. Lá a transformação de vidas é muito importante. Muito importante. Lá ora, lá se quebranta. Lá estuda o esboço do pastor. Esse esboço aqui, ó, vai ser estudado lá durante a semana, em perguntas. Como isso é importante, gente. Como isso é importante. Então eu olho para esse texto aqui e aprendo isso. A casa se transforma em igreja e o lar se torna um lar de restauração. Depois da prisão, Paulo e Silas, como eu falei, não procuraram um templo, mas um ambiente familiar que pudessem fortalecer com os irmãos, que foi o PG. O PG, que é a extensão da igreja. O que nós fazemos aqui no domingo, na celebração, é consequência da nossa vida durante a semana. Mas eu não posso durante a semana, Nairo, viver uma vida sem experiência com Deus. Então eu venho para cá como se a igreja fosse um posto de combustível, como uma pessoa escreveu em um artigo. Esse escritor escreveu no artigo: igreja como um posto de combustível. Se você jogar no Google aí você vai ver. Igreja como um posto de combustível. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o tanque está vazio, Nairo. Não ora, não lê Bíblia, não tem relacionamento com ninguém, só briga dentro de casa. Aí no domingo ele vai lá bater o cartão, a identidade, de uma forma religiosa. Mas na segunda vive-se como se Deus não existisse. E na terça muito menos. Na quinta-feira já se torna ateu. Sexta-feira se perde. Sábado aí pensa, eu tenho que ir para a igreja.
Não estou dizendo que vocês fazem isso, aqui ninguém faz isso. A igreja do Garavelo, ninguém faz isso. É só lá fora. Ninguém faz isso. Então, vamos refletir sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Então, o que é que nós podemos aprender com essa mulher? Uma mulher imigrante. Uma mulher imigrante que estava em outro lugar, mas que se tornou bênção. Já convido o Ministério Vida aqui. Se você for estudar Tiatira, a cidade de origem dela, que hoje é a atual Turquia, Sacra, uma cidade que não mais vive de púrpura, de couros, está lá, uma cidade desconhecida nesse sentido. Se você for olhar para a cidade de Filipos, a cidade também acabou-se. Não existe mais a cidade de Filipos, somente os escombros. Se você for tentar procurar a casa de Lídia, José, não vai encontrar também a casa de Lídia de forma visível e tangível, mas de forma invisível e indelével. O legado que essa mulher deixou para a posteridade, de uma vida quando se abre para Deus, de uma vida quando ouve a boa palavra, uma vida que entende que a salvação é para os outros, e uma vida que entende que a casa dela é para abençoar os outros, a missão acontece. E eu te convido a viver essa missão. Eu te convido a sair das quatro paredes e viver intencionalmente essa missão. Eu te convido a orar uma semana, jejuar um mês de alguma coisa e perguntar para Deus o que Ele tem para você. Eu te desafio nesse sentido. Se você não vai ouvir nitidamente Deus falando para você, e talvez você sabe o que Deus quer para você, o que Deus tem para você, basta que você se abra, basta que você deixe de ser religioso ou religiosa, basta que você mude de visão templária, visão predial, para uma visão de gente, de pessoas. E Deus nos convida a fazer isso. Deus não tem falado com a gente à toa. A gente tem orado, a gente tem jejuado, e Deus tem colocado no coração da liderança e dos líderes da igreja, de caminhar nessa visão discipular. Então eu te convido a perguntar para Deus, fala: Senhor, o que esse pastor maluco está falando aí é do Senhor? Fale comigo, testifique na minha vida. Deus tem mais para nós, irmãos. Deus tem mais a fazer nesse lugar. Mas Ele não vai usar anjos e nem pedras. É gente que ouve a palavra, que entende que o Evangelho não pode ficar para nós, que nós não somos uma ilha, que entende que fomos chamados para ser discípulos e fazer discípulos, e que a minha vida, a minha casa, onde eu estiver, será um canal de bênção, de apoio, de mutualidade. Então eu aprendo com essa mulher. Não era nesse sermão que eu ia pregar hoje, não era esse sermão. Deus falou: deixa o outro guardado, e você tem um outro sermão. É porque Deus sabia que você estaria aqui hoje. Então faça um comparativo. Compare a sua vida com a de Lídia. Compare. Ela era uma mulher comum, como eu e você, mas ela entendeu o Evangelho. Ela entendeu o verdadeiro Evangelho. E que todos nós possamos entender todos os dias o verdadeiro Evangelho. Amém, igreja? Nós vamos cantar essa canção que fala justamente sobre isso, de viver o verdadeiro Evangelho. Cante. Você que não conhece essa canção, ouça e reflita sobre essas palavras. E depois nós estaremos orando, consagrando a nossa vida a Deus. Vamos colocar de pé, por gentileza?